Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco da situação econômica e monetária que a gente está vivendo hoje no Brasil, com situação de taxa Selic, bolsa de valores e o que está acontecendo no Brasil em relação a isso. A gente está tendo várias mudanças e mudanças para importante que você precisa entender o que está acontecendo para você saber as melhores tomadas de decisão, o que fazer com seus investimentos daqui para frente, tá? Então segure comigo aí nesse vídeo até o final que eu vou dar uma pincelada em tudo que está acontecendo e vou dar minha opinião e o que eu acredito ser importante vocês terem em mente e saírem desse vídeo já sabendo o que está acontecendo e o que vocês precisam tomar como decisão nos seus investimentos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu trago conteúdos para vocês aqui toda semana sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu te peço para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal para você acompanhar os conteúdos semanais aqui. Beleza? Bom, vamos falar aqui um pouco de inflação, de juros brasileiro, que seria a taxa Selic, o que está acontecendo, expectativas, o que pode acontecer daqui para frente, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Bolsa Brasileira e o que pode acontecer com seus investimentos daqui para frente. Bom, não é novidade para ninguém que a gente está tendo uma queda na taxa Selic desde o finalzinho do ano passado, início desse ano. A gente está tendo quedas ali consecutivas na nossa taxa Selic. Está indo de 13,75% ao ano para 10,5% ao ano, que é a situação que ela ocorre hoje, que ela está hoje, 10,5% ao ano. E nós trabalhávamos com expectativas da Selic chegar a pelo menos 9% em 2024. Só que essas expectativas elas mudaram completamente. Conforme vocês estão vendo essa matéria aqui no Money Times, fim do ciclo de corte de juros, Selic deve fechar 2024 a 10,5% ao ano, segundo o analista, tá? E se a gente for pegar, inclusive, a própria divulgação que a gente tem do Banco Central, né, que é o Boletim Focus, que eles soltam toda semana para a gente, todo início de semana, quais que são as projeções do Brasil referente a IPCA, que é a inflação, PIB, câmbio e taxa Selic, que é o juros brasileiro, tudo que está acontecendo naquele atual momento, toda segunda-feira eles atualizam o mercado. E a gente teve dessa semana, hoje dia 27/5, que eu estou gravando para vocês. Esse vídeo vai ao ar, inclusive, hoje mesmo, então é informação fresquinha. A gente teve a divulgação por parte do Banco Central em relação a como que está a situação econômica macro do Brasil como um todo. Então, a gente tem IPCA divulgado aí, conforme vocês estão vendo, com elevações, tá? Projeções elevadas para 2024 e 2025. Você pode ver que tem uma setinha para cima. Quando você vê uma setinha para cima, é que as projeções elas foram elevadas segundo ali os analistas, segundo os profissionais, segundo as instituições financeiras que compõem ali toda essa questão de votação, faz essa questão, quais são as projeções futuras para cada índice divulgado ali no Banco Central. PIB se mantém igual. Câmbio, vocês podem observar que o câmbio para 2024 ele teve elevação e a taxa Selic aqui ela está se mantendo em 10%, só que se a gente for pegar o relatório do Boletim Focus que saiu no primeiro relatório do Boletim Focus de abril de 2024, o cenário era totalmente outro. Você pode ver que em inflação, IPCA, a gente estava 3,76, agora já teve um aumento. Se vocês forem pegar o PIB também, ele até que teve aumento, então é um ponto positivo. O câmbio era 4,95, agora está 5,5. Então teve aumento no câmbio e o maior impacto na realidade está sendo da taxa de juros brasileira, que é a taxa Selic. Enquanto no início de abril estava sendo uma projeção de 9% ao ano, no final do ano, né? Agora a gente está com projeções de 10% ao ano e provavelmente deve subir ainda mais, deve para 10,5%, conforme vocês viram que eu coloquei ali. Alguns analistas estão estimando isso. Então vocês podem ver que de abril até maio, um mês e meio aproximadamente, quase 2 meses, o cenário ele se inverteu totalmente. A gente estava com projeções de queda da Selic, agora a gente está estimando que a Selic não vai cair tanto quanto a gente imagina e pode ser que em algum momento ela volte a subir ou se mantém estável, ou seja, o cenário já se mudou totalmente. E eu quero explicar para vocês nesse vídeo o que aconteceu, o que impactou para o cenário mudar de tal forma como ele mudou. Primeiro, Banco Central vê alta de expectativas de inflação e não indica corte de juros. Então, a gente já está vendo que o cenário aqui no Brasil está dando uma reformulada. A inflação ela pode ser que comece a sair dos trilhos, ela estava dentro da meta, ela está querendo sair da meta, principalmente também a gente teve a questão ali, a tragédia no Rio Grande do Sul, que isso pode impactar o Brasil como um todo, mas a gente tem outros pontos para observar, claro ali que foi uma tragédia, a gente infelizmente não conseguia prever, mas tem outras coisas que já estavam no cenário e que agora só está chegando à conta, a gente já sabia que ia acontecer.
Então a gente está tendo esse alta na inflação, tá? A inflação brasileira está sendo pressionada e, consequentemente, por isso pode ser que os juros vai ter que subir ou se manter um pouco mais nesse patamar para conseguir conter essa inflação e fazer a inflação do Brasil voltar dentro da meta que o governo tem, beleza? E a gente também tem um Campos Neto, inflação nos Estados Unidos tem sido um fator predominante na reprecificação no mundo inteiro. Então também os Estados Unidos estão sofrendo com inflação e quando a gente está falando da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, isso gera um impacto como um todo até aqui no Brasil. Então o que está acontecendo lá? A inflação está alta nos Estados Unidos. O que a gente usa como manobra para poder conter a inflação? A gente usa o juros. Então, os juros americanos, ele está muito alto. Ele está em patamares que o povo americano não estava acostumado a ver juros altos, sim, tá? Então, consequentemente, quando a gente tem um juros alto lá nos Estados Unidos para conter a inflação, a gente tem que ter juros altos no Brasil. Por quê? A gente está falando de risco. Se a economia mais segura do mundo, no caso os Estados Unidos, está tendo juros ali, se eu não me engano, de 5 a 5,5% ao ano, enquanto o Brasil está dando 10,5% ao ano, a gente tem uma diferença de spread curta, ou seja, uma diferença entre um e outro. Porque o investidor estrangeiro, ele pensa, eu vou colocar meu dinheiro nos Estados Unidos rendendo 5,5% ao ano, ou no Brasil 10,5% ao ano. Você pensando por dentro do Brasil, fala, o Brasil vale mais a pena. Só que a gente está falando de dólar, outra a gente está falando de real. Uma tem já uma previsibilidade muito maior e o Brasil é um país emergente. Então, a pessoa que está de fora, um investidor grande, um investidor institucional, um investidor estrangeiro, ele olha tudo isso. Então, a gente tem que manter os spreads bem dentro de um patamar aceitável como um todo aí para os investidores. Então, você pode ver aí, ó, juros de Estados Unidos e Brasil mais próximos do que nunca. Como isso afeta o seu bolso? É o que eu expliquei para vocês agora. Como a gente tem uma diferença de spread entre um e outro curta, isso ele pressiona o Brasil a não cair tantos juros. Porque pensa comigo, os Estados Unidos 5,5% ao ano, os juros americanos, enquanto no Brasil 9%, que era a expectativa. A conta não fecha, sai muito capital estrangeiro do Brasil migrando ali para os Estados Unidos, para dólar, para moeda forte e economia forte. Então isso compromete o ecossistema da economia do Brasil como um todo, tá? Então o investidor estrangeiro, ele meio que consegue ditar as regras aqui no Brasil, que é um grande capital muito importante para o desenvolvimento e para a economia do Brasil como um todo. E por isso, todo esse cenário conturbado, toda essa questão, a gente não sabe para onde que vai, o que está acontecendo, a economia é meio turbulenta, a inflação querendo sair dos trilhos, juros americano alta, inflação americana alta, então 2024 está sendo um ano um pouco meio complicado. A gente está tendo problemas aqui no Brasil também em relação à responsabilidade fiscal, gastar menos do que ganha, trazer as contas para dentro de um padrão de superávit, tá? E está sendo essa dificuldade aqui no Brasil. E com isso está tendo toda uma questão de preocupação dos investidores, tanto os nacionais, né, os domésticos, tanto os estrangeiros. E a Bolsa de Valores em 2024 ela vem acumulando uma perda de 6,18%. Tudo por conta disso tudo. O mercado está um pouco meio sem saber para onde que vai, o que vai acontecer. Isso gera tanto incerteza no mercado aqui, tanto que a bolsa está sendo aí prejudicada nesse momento com quedas, tá? Então, a minha opinião para você, o que você deve fazer com seus investimentos? Eu devo voltar para a renda fixa? Eu devo sair da bolsa? A bolsa está caindo? Eu devo investir mais na América, nos Estados Unidos? O que eu devo fazer com meus investimentos? E, na real, tudo que você precisa ter na sua cabeça é, eu preciso manter uma alocação estrutural. E isso que eu trago aqui com meus clientes na consultoria de investimentos. Se você tem como, sei lá, perfil de investidor, um investidor um pouco mais moderado, que aceita um pouco mais de risco, moderado para arrojado e aceita ter bolsa de valores, entende a volatilidade e aceita ter aquele percentual em risco, você vai se manter fiel àquilo. Como assim? Pô, eu digo que eu vou ter, por exemplo, 20% em Bolsa Brasil. Então, por exemplo, mesmo se a Bolsa Brasil ela tá com volatilidade alta, tá caindo muito, meus 20%, se ela tá caindo, tende a ir para 15%. Tende a ir para 12%, dependendo do que cair, né? Vamos supor, eu tenho 20% como pré-definido e cai para 15%. Consequentemente, o que você precisa fazer nessa fatia da sua carteira? Aportar mais para poder voltar para o 20%. Eu tenho que ter, por exemplo, 30% em renda fixa CDI. Tá 25%. Então, você precisa aportar mais. Então, o que a gente faz aqui na consultoria? A gente cria um modelo de carteira para o cliente, porcentagens que a gente deve se manter fiel àquelas porcentagens e de acordo com o que vai desbalanceando dentro do que a gente julga interessante para aquele cliente, a gente vai reequilibrando com os aportes, pode ocorrer uma venda, mas o mais comum mesmo é a gente fazer o rebalanceamento com o aporte, voltando, estabelecendo as porcentagens dentro do que era ideal para aquele cliente. É isso que a gente faz aqui na consultoria mensalmente com o cliente e no longo prazo,
muitos dos seus retornos eles vão ser explicados por manter esse rebalanceamento constante da sua carteira de investimentos, beleza? Então, muita atenção a isso. Não é momento de sair de bolsa, sair de renda fixa, comprar aquilo. Gente, vocês que tentam buscar sempre a próxima tacada e coloca 100% do seu patrimônio nisso, sem poder entender que você pode errar previsões ou o mercado pode errar previsões. Você viu que o próprio Banco Central mudou as previsões de um mês e meio para o outro, já mudou muita coisa. Então, você como investidor não deve fazer isso, que isso vai mais fazer você perder dinheiro do que gerar um alfa, gerar um retorno interessante para sua carteira de investimentos. Então, mantenha uma política de investimentos ideal com o seu perfil, mantenha uma porcentagem de acordo com o que você acredita ser ideal para você em cada classe de ativo, renda fixa inflação, pré-fixado, ações Brasil, fundos imobiliários, ações dos Estados Unidos e por aí vai, tá? Então mantenha essa diversificação e vá acompanhando ela de forma constante, fazendo o rebalanceamento da sua carteira de investimentos. Se caso você quer investir com a minha ajuda, com a ajuda de uma das maiores consultorias de investimento do Brasil, que é a Portfel Consultoria, você tem um consultor, você tem um profissional que vai te ajudar nas melhores tomadas de decisão, nas recomendações de investimentos, no acompanhamento desses investimentos para você. Se você tem interesse em ter esse acompanhamento, eu sou consultor de investimentos na Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Se você tem interesse, quer entender mais como funciona, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preencha um formulário que eu entre em contato com você, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal.